Oh, glória. Então, gente, aleluia. Mais um momento com Deus, né? Mais uma palavra que será ministrada para os nossos corações, né? Que Deus abençoe nossos dias. Nos dê um dia abençoado, um dia de paz para você aí que vai estar assistindo o vídeo. Não sei o dia, o momento, né? Que Deus possa abençoar nosso dia, né? Em nome de Jesus. Que a igreja do Senhor ela venha se unir, né? Porque a gente unido, né? Quando a gente se une em oração, coisas acontecem. Na igreja do século XXI ela precisa se unir, né? Eu estou feliz aqui porque mais um dia, né, em que o Senhor preparou para as nossas vidas, mais um momento com Deus, né? Um dia abençoado, um dia de paz. Desde já deixe seu like, não se esquece de dar seu like, né, de se inscrever no canal, de compartilhar para sua igreja, né? As pessoas têm que conhecer, né? Tem que não só para conhecer o canal, porque é meu canal, mas é bom que ouça das coisas de Deus. A gente fala de tantas coisas, a gente fala de tanta bobagem, né, que não traz nenhuma exortação, não traz nenhum crescimento para nossa vida espiritual. Então vamos compartilhar o que é bom, né? Que é isso que Deus quer, a gente precisa se unir, né? Não importa de qual denominação seja, né? Fulano é da denominação A, o fulano é da denominação B, mas importa que nós somos todos Jesus Cristo, né? Servimos a um Deus bom, um Deus grande, um Deus fiel, né? Em nome de Jesus. Isso que é importante. Somos cristãos, acreditamos na vinda de Jesus, que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, uma igreja renovada, uma igreja avivada, aleluia, uma igreja, a gente tem que falar, né, de pecado, a gente tem que falar que sem santificação a gente não verá a Deus, então a gente tem que falar mais da palavra do Senhor, né, esclarecer dúvidas, aquele que tem um pouquinho mais de conhecimento tem que compartilhar com o outro, inspirar pessoas a lerem a palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Então isso é importante, né? E Deus, aleluia, Jesus, aleluia, oh, a paz do Senhor, a igreja, né? Estou aqui para trazer uma meditação aqui, mais uma meditação, mais um encontro, esse momento com Deus, né? Quero orar aqui rapidamente, né? Para que o vídeo não fique muito longo, mas para que Deus venha, em nome de Jesus, abençoar a palavra, né? Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor Deus e Pai, Pai querido, Pai amado, Deus altíssimo, Tu és o nosso Abba, Tu és o nosso Pai. Obrigada, Espírito Santo, por nos trazer mais um dia, mais uma meditação, mais um momento com Deus. E, Senhor, que vidas sejam alcançadas, vidas sejam libertas, transformadas, que o Senhor possa convencê-lo através do Teu Espírito Santo, o Senhor possa convencê-los do pecado, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, visita cada uma dessas pessoas que vão ir de encontro a esse vídeo, em nome de Jesus, e ajuda-nos, Senhor, a crescer, Senhor, nos dá o crescimento, porque é o Senhor que dá o crescimento dessa obra, em nome de Jesus, porque foi o Senhor que colocaste no meu coração. Então, que o Senhor possa abençoar essa obra, abençoar esse canal, no nome de Jesus, e que vidas, almas sejam libertas, sejam transformadas, sejam alcançadas através do poder da palavra, em nome de Jesus. Amém. Quero trazer, né, aleluia, essa palavra, né, que se encontra lá em Gênesis capítulo 17, versículo a partir do 16, 15, 16, né? Que Deus ele já está ali falando, né, aos nossos corações. É acerca de uma promessa em que o Senhor faz, né, na vida de Abraão, né? Abraão esse que seria, né, viria a ser a nossa nação, né, o povo, né? E Deus ele faz uma promessa, né, acerca da vida de Sara. A gente sabe que Sara não podia gerar filhos, e aí Deus vem fazendo a sua promessa, que para o homem seria impossível, né, dela gerar filhos.
Mas Deus, com a sua grandeza, Deus é poderoso, Deus ele faz, e quando ele fala, ele cumpre, ainda que seja, né, Deus ele vem, quebra protocolo e diz, eu sou Deus, fora de mim não há, eu faço todas as coisas da maneira que eu quero, na hora e no momento certo. E aí Deus traz, né, isso para Abraão, para a vida de Abraão e de Sara, né, indo a um versículo também muito parecido de promessa, que se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 16, desculpa, em que Deus, a Bíblia diz ali naquele capítulo 16, que Deus manda Samuel, profeta, ungir Davi como rei. Aí a gente conhece a história, o profeta vai olhar para os irmãos, vai achar, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. Mas o que eu quero destacar, até foi esse capítulo de Samuel, foi uma pregação minha também aqui no canal. Mas assim, eu quero trazer também esse versículo, por quê? Porque ele fala de promessas. Primeira coisa, Deus ele fala ali também de promessa, ele prometeu para Davi, mandou o profeta. Só que além dessa promessa, eu quero trazer uma reflexão que o Espírito Santo de Deus me deu acerca da promessa das coisas, né? Que para que a gente alcance as promessas de Deus, Deus, aleluia, no mundo espiritual, todas as promessas de Deus que Ele nos faz, elas já estão prontas. Porque Deus, Ele é poderoso, Deus, Ele dá a nós as promessas. Mas as promessas, elas já estão preparadas, né? E tudo que Deus faz, Ele tem o melhor, perfeito. A Bíblia diz que a sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. E as promessas de Deus também são perfeitas. Porém, há um tempo. Lá em Eclesiastes, a Bíblia fala de um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então, há um tempo de Deus. Há um tempo para nós alcançarmos as promessas dele nas nossas vidas. E aí, Deus faz uma promessa a Abraão. Aleluia, Deus. Deus é maravilhoso. Ele faz uma promessa para Abraão, nesse versículo aqui que eu estou falando de Gênesis, né? Gênesis capítulo 16, Gênesis, capítulo 17. Deus ele faz ali uma promessa. Só que a Bíblia também vai nos relatar que os tempos vão se passar algum tempo. Quando Deus faz a promessa e depois, eu quero falar do que o Espírito Santo de Deus me deu pós a promessa. Existem promessas que Deus dá nas nossas vidas, que Deus usa profetas de Deus, que Deus usa pessoas, né, profetas mesmo, pessoas que usa igreja, né, usa, né, profetas, fala em profecias conosco, fala na palavra, né, para nós, né, ou até mesmo fala conosco, né. Eu tenho promessas na minha vida que Deus falou comigo. Tenho promessas que Deus usou vários e vários profetas para falarem comigo. E tenho promessas que Deus falou a ser comigo. Carolina não usou profetas, mas que falou comigo. E o pós essas promessas, é isso que o Espírito Santo de Deus vem me revelando, né? Deus, ele fala com Abraão, ele mesmo, ele fala com Abraão acerca dessa promessa que traria ele, fala que seria uma bênção, que ele seria abençoado. A primeira promessa que Deus faz na vida de Abraão é: sai do meio da tua parentela e vai para a terra onde eu te mostrar. Ele não diz aonde que iria. E Abraão simplesmente obedeceu a palavra de Deus e foi. E aí esse já é um outro momento que Deus faz uma outra promessa para Abraão. Só que os tempos se passam, a Bíblia fala, nos relata que os tempos vão se passar. No momento da promessa, sua esposa tinha 90 anos e ele 100. O tempo se passa. Aleluia. Porque para as promessas de Deus se cumprirem, tem um tempo determinado.
para todas as coisas debaixo do céu. Então Deus, ele não dá nada nas nossas mãos sem que nós estejamos preparados. Para Davi não foi diferente. A Bíblia diz lá em 1 Samuel capítulo 16 que Deus mandou o profeta ir ungir Davi. Aleluia. A Bíblia relata isso. E a Bíblia relata, louvado seja Deus, que o profeta vai lá e unge. E a Bíblia diz que Davi, a partir daquele dia, ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Mas depois daquele tempo, depois se passaram algum tempo. Depois daquele dia, eu quero imaginar aqui, porque a Bíblia não fala disso, mas naquele dia a Bíblia relata que ele foi ungido como rei, porque ele já havia sido rei antes no coração de Deus. Aleluia. Deus é um Deus, ele sonda os nossos corações. E aí, ali ele teve uma mesa, um jantar, teve um banquete para Davi. Mas nota que no dia seguinte, Davi ele estava lá, aleluia, com as ovelhas. Davi ele estava lá no pasto. Davi ele estava lá fazendo os seus afazeres que ele sempre fazia. Imagina para uma pessoa, num dia, receber uma profecia, aleluia, vir um profeta na tua casa, te ungir, dizer que você seria rei. Mas no dia seguinte você continuar no mesmo lugar. Nada mudou. Imagina para Abraão receber uma promessa de Deus, aleluia, aqui como Sara, porque um homem de 100 anos, uma mulher de 90 anos, aleluia, que ele havia de ter filhos, sendo que a sua esposa era estéril. Imagina, aleluia. E aí a Bíblia diz que os tempos vão se passar, aleluia. E a sua esposa, Sara, aleluia, depois de todas aquelas promessas, de todas aquelas coisas que Deus faz para ela, ela será uma mulher abençoada, né? Gerações, enfim, imagina para ela, o tempo se passa, aleluia. Ela está cada vez ficando mais velha, aleluia, porque nota que ela já não era uma mulher nova quando Deus faz a promessa, aleluia. E aí, a Bíblia diz que ela começa, né, a ver, a promessa não chegou agora, então Abraão se deita com a minha escrava. Imagina para Davi receber uma promessa também de rei e no outro dia ele está lá com as ovelhas, matando o urso, matando o leão. Aleluia. Deus, ele nos faz a promessa. Mas antes da promessa, Deus nos prepara para receber a promessa. Aleluia, Deus. As promessas de Deus irão se cumprir. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas antes da promessa chegar, Deus, ele quer preparar eu e você para receber essas promessas. Por quê? Por quê, Carolina? Porque nota, ele manda o profeta ir ungir Davi. Imagina se no mesmo dia Davi é rei. A Bíblia diz que Davi era um homem de baixa estatura, Davi era um homem de baixa idade, ele era novo. Ele não estava preparado. Imagina se naquele momento Deus dá a promessa para ele, porque não era Saul ali o problema, porque para Deus Saul não é problema. Deus, ele não tem problema com Saul, com a força, porque ele tem a força do braço dele. Mas Deus, ele tem todo o poder em suas mãos. Mas se Deus dá, aleluia, a promessa de Davi naquele dia, Davi não sustentaria a sua promessa. Davi não conseguiria manter a sua promessa. A Bíblia diz, nota que a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E essa promessa não seria para Davi naquele momento boa, perfeita e agradável. Mas se, aleluia, a palavra do Senhor afirma,
Deus, ele é verdadeiro. Por quê? Ele não é verdadeiro porque ele tem a verdade, ele é a própria verdade, conforme eu sempre falo. E se Deus dá a promessa para Sara naquele momento e Abraão, e se Deus dá a promessa para Davi naquele momento, a palavra do Senhor não seria verdadeira. Aleluia, Deus. Deus, ele está nos capacitando para receber as nossas promessas. Aleluia, se liga aqui, eu tenho promessas que Deus falou comigo, tenho promessas que Deus revelou na vida de profetas de Deus, homens e mulheres de Deus. Tenho muitas promessas que já se cumpriram, mas também tenho muitas promessas que ainda não se cumpriram. Por quê? Porque Deus é mentiroso? Não, porque Deus é Deus, porque Deus é perfeito. Porque as coisas de Deus são para a eternidade, são coisas eternas. O que Deus dá não é para eu pegar hoje aqui e amanhã eu não ter mais, não. As coisas de Deus não nos causam dores, não traz sofrimento. Se Deus falou, está falado e ponto final. Aleluia. As coisas que Deus faz são para sempre. O que Deus quer fazer na nossa vida são eternos, são sólidos, são permanentes. Aleluia. Mas há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Antes da promessa chegar, Deus tem que me capacitar e te capacitar. Antes das promessas chegarem, acontecerem nas nossas mãos, Deus precisa nos capacitar. Sabe o que Deus estava falando para Davi ali naquele momento? Vai lá, Samuel, aleluia. Olha o que Deus fala. Unge, porque dentro da casa de Jessé tem um rei. Aleluia, Deus. Deus, ninguém estava dando nada por Davi, mas Deus estava. Porque antes dele ser rei, Deus havia gerado no coração dele. Aleluia. Ele era rei ainda no coração de Deus, porque Deus via potencial em Davi. Mas Deus precisava capacitar Davi. Antes dele entregar, aleluia, a coroa para Davi, ele precisava capacitá-lo. Então vai para as malhadas, vai pastorear uma ovelha. Vai lá lutar com urso, matar urso, leão. Olha Deus capacitando. Vai lá matar gigante. Ei, aleluia, Abraão. Eu estou treinando em você, ó. Aleluia. Eu estou, aleluia. Estou te ensinando. Aleluia, Deus. Eu estou aqui, você está ganhando experiências. Aleluia, Deus. Eu estou te capacitando, porque o que eu tenho para colocar nas tuas mãos, aleluia, não é qualquer promessa. A Bíblia diz, aleluia, em 1 Samuel, sobre uma mulher chamada Ana. A Bíblia diz que Deus havia cerrado a sua madre. Aleluia, Deus. O próprio Deus cerrou a madre de Ana. Aí a Bíblia fala de Eucana, o seu esposo, que tinha duas mulheres, Penina e Ana. A Bíblia fala que Eucana amava mais a Ana. Aleluia, ele amava a Ana. E por isso ele dava uma porção dobrada para Ana. Mas a Bíblia relata que Ana também tinha um desejo no coração dela. Aleluia. Mas nota que o próprio Deus cerrou a madre de Ana. Por quê? Porque Deus não geraria. Deus, ele estava gerando no coração dele. Não era qualquer filho, mas era Samuel. Aleluia. Deus está gerando Samuel aqui. Aleluia, na minha e na tua vida. E é por este motivo que Deus está nos treinando, nos capacitando, buscando de nós essência, aquilo que nós temos de melhor, porque quando Ele der a sua promessa, aleluia, Ele não quer que venha se espraiar nas nossas mãos, que venha, ó,
soltar, acabar, não. O que Deus dá é para eterno. Aleluia. As coisas de Deus não nos traz dores, não nos traz dor de cabeça. Ah, Deus me deu um carro, mas eu tô aqui, olha, não sei como eu vou pagar. Ah, Deus me deu aquilo, Deus me deu isso, me deu aquilo, mas e agora? Não, aleluia. Porque Deus, ele é um Deus perfeito. E se ele faz no momento e na hora que nós queremos, aleluia, Deus, ele está nos gerando em nós, aleluia, extraindo de nós, aleluia. Deus, ele está nos capacitando, ele está nos treinando. Nós estamos ganhando experiências com ele, para que quando ele, aleluia, entregar coisas em nossas mãos, a gente vai glorificar e vai entender que foi ele que nos deu. E vai até agradecer pelas coisas que nos aconteceram. Nota que quando Deus dá para, aleluia, Sara, Isaac, que Deus estava gerando nela também era Isaac. Foi felicidade, foi alegria, trouxe alegria para dentro daquele lar. Não trouxe dor, como foi Ismael, né? Como aconteceu ali a escrava se sentindo, porque aquilo dali foi o homem que planejou, não foi Deus que planejou. As promessas de Deus não nos traz dores, não nos traz dor de cabeça. O que Deus faz traz alegria para dentro do lar, nos dá alegria, nos torna mais alegre. A gente regozija no Senhor, na presença dEle, porque foi Ele que nos deu. E quando não é de Deus, nos traz dor. A gente chora, a gente não sabe, mas Deus, ele está falando para nós: ei, tem promessas que já foram geradas no meu coração. O que eu tenho contigo é maior, é bem maior. Mas eu preciso te capacitar. Eu preciso, aleluia, te ensinar. Você precisa passar pela escola de Deus. Então dê glória a Deus, porque Deus, ele te prometeu, ele irá cumprir. Ele cumpriu depois de algum tempo, ele cumpriu na vida de Sara, porque ele não é homem para que minta. Aleluia. Deus tem promessas que me fez que até hoje não cumpriu, mas que eu tenho a certeza que Deus irá cumprir. Por quê? E de repente você pode estar se perguntando, por que, Carolina? Porque Deus, ele é Deus. Eu tenho certeza que Deus irá cumprir. Aleluia. Eu tenho certeza. Porque o que Deus faz é eterno, é para sempre. Ele não nos causa dor. Mas Deus precisa gerar em nós. Aleluia. Deus precisa transformar, que nós possamos aprender com o Senhor. Aleluia. Eu mesmo, aleluia, o Senhor me fez uma promessa. Essa promessa eu posso falar porque ela já foi cumprida. O Senhor me fez uma promessa no ano de 2014. Promessa essa, aleluia, que eu já havia até esquecido. E o Senhor, aleluia, ele usou o profeta, que é o meu pastor, para falar acerca dessa promessa. E que eu já havia até esquecido, já achava que nem ia acontecer mais, já nem sonhava mais com essa promessa. Mas Deus, ele cumpriu. E Deus, no ano de 2016, 2 anos após, Deus, ele cumpriu a promessa. Precisou passar 2 anos para que a promessa de Deus se cumprisse na minha vida. Porque Deus sabia que a cabeça que eu tinha de 2014, se Deus tivesse me dado a promessa lá no ano de 2014, com a cabeça que eu tinha, eu não permaneceria na promessa que Deus tinha me dado.
E essa promessa eu posso falar que é a minha faculdade. Aleluia. Se fosse lá, se Deus tivesse, ele vai cumprir, mas é no momento dele porque ele conhece. A Bíblia lá em Gênesis diz que Deus, ele nos formou do barro. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então, ele nos conhece. Com a cabeça que eu tinha de 2014, com o pensamento, com a mentalidade que eu tinha, eu não ia deixar a promessa do Senhor se cumprir, se Ele me desse naquele momento. E a palavra de Deus é verdadeira. E se Deus ele me dá naquele momento, as pessoas iriam olhar e ia falar, nossa, mas ele não fez a promessa? E por que isso não se cumpriu? Por que ela perdeu? Por que saiu? Por que... Aleluia. Tá vendo como Deus ele é inteligente? Tá vendo como Deus te conhece? Ele conhece o meu e teu coração. Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe por que ele não te dá a promessa no mesmo dia. Ele sabe por que ele ainda não te deu a promessa. Se Deus me dá a faculdade em 2014, eu já teria trancado com a mentalidade, com a mente que eu tinha, eu já teria trancado a faculdade. Eu não conseguiria sustentar os 4 anos. Mas Deus, sabendo, sendo sábio, aleluia, Ele precisou esperar 2 anos. Para quê? Para transformar em mim. A minha mente precisava mudar, a minha cabeça precisava mudar. Eu precisava me tornar uma pessoa madura. Eu precisava ganhar experiências com Deus. Eu precisava me firmar na presença de Deus. Aleluia. Para que a promessa dele venha se cumprir na minha vida. E com você não é diferente nesta noite. Ou neste dia, nessa manhã, não sei quando você vai assistir esse vídeo. Não é diferente. Deus, aleluia, Ele já gerou a promessa no coração dele. Mas para que a promessa se cumpra na tua vida, porque as coisas de Deus, as promessas dele são sólidas. Aleluia. São sólidas, não é aquilo para que ele me dê hoje e amanhã. E as pessoas olharem e falarem, murmurarem ou acharem que é mentira. Não. Porque tudo que Deus faz, ele é perfeito. E a promessa dele não seria diferente nas nossas vidas. Então guarde essa palavra. Um beijo no seu coração. Fique com essa palavra, tá bom? Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha bastante, tá bom? Em nome de Jesus, amém? Graça e paz.